A paz do Senhor, crianças, família, graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui juntos, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. E desde já eu quero deixar o meu agradecimento a todos que têm nos apoiado, nos acompanhado durante toda essa lição, durante todo esse trimestre que aprendemos lições maravilhosas. E hoje não é diferente. Nós aprendemos sobre muitos reis de Israel e hoje nós vamos aprender sobre um rei que teve um papel muito importante na história. Sabe de quem nós vamos falar, crianças? De um rei por nome Josafá. É um nome bem diferente, né? Qual a importância desse rei, a história dele na Bíblia? Quando o rei Josafá assumiu o trono, ele já teve uma ideia diferente, ele já teve um propósito diferente no coração dele. E qual era esse propósito, crianças? De obedecer os mandamentos de Deus, de ser fiel a Deus em tudo. E Deus começou a abençoar muito esse rei por conta disso. E ele teve um trabalho muito bonito, ele começou a evangelizar o povo, ensinar a palavra, muito bem. Só que, o que acontece? Quando a gente está sendo muito abençoado por Deus, levanta muitas pessoas invejosas que querem que a gente caia em destruição. E foi o que aconteceu naquela época do reinado de Josafá. Teve uns povos que se ajuntaram, uns soldados, e eles queriam a todo custo derrotar o povo de Deus. E o rei Josafá também tinha os soldados dele, muito valentes, numerosos. Mas olha que coisa linda, criança. O rei Josafá buscou em Deus o que ele devia fazer. Ele não confiou somente nos soldados dele, ele não ficou com medo dos soldados inimigos, ele confiou em buscar a Deus, ele confiou no que Deus tinha para orientar, para ensinar. Ele orou a Deus e falou assim, o que o Senhor mandar eu fazer é o que nós vamos fazer. E sabe o que Deus falou para o rei Josafá? Que essa batalha, que essa guerra, né, ia ser vencida de uma forma diferente. Como assim, crianças? O Senhor falou para o rei que eles deveriam louvar. Mas o rei pensou, como os soldados vão louvar, não vão lutar, não vão desembanhar a espada? Mas ele decidiu confiar em Deus. Falou assim, se é Deus que está falando, então eu vou obedecer. E foi todo mundo para a guerra e o rei foi junto. No momento certo, Josafá fez exatamente o que Deus mandou. Começou a louvar tanto ele quanto todos os seus soldados. Aconteceu algo espetacular, gente, quando ele começou a louvar. Os soldados inimigos começaram a lutar entre eles e começaram a matar uns aos outros. Quando o rei chegou perto, junto com seus soldados, para aquela batalha, ele viu que os soldados inimigos já estavam todos mortos e eles não precisaram lutar com espada. O que essa história ela vai nos ensinar hoje? Que não importa a batalha que a gente travar, não importa a situação que a gente está vivendo, crianças, não importa a situação que o papai e a mamãe estão vivendo, que vocês vivem sobre a guarda deles, mas quando nós decidimos, primeiro, buscar orientação de Deus, orando, perguntando para o Papai do Céu o que nós devemos fazer, e depois confiar nas orientações que Deus nos mandar, a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta será vencida sem mesmo até a gente lutar com espada, né? Com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa obediência. Olha que coisa importante.
Somente com a obediência o rei Josafá venceu aquela guerra, aquela luta, e o povo foi abençoado por Deus por conta disso. Amém? Então, tia, mas eu não luto, eu não saio para trabalhar, o que eu vou fazer para ser abençoado? Obedecer o papai e a mamãe é muito importante. E buscar orientação de Deus. Como que eu vou buscar a orientação de Deus? Com a nossa oração. Papai do céu, me dá sabedoria para eu crescer uma criança inteligente, abençoada, obediente, para que o papai e a mamãe sempre fiquem felizes comigo. Isso é uma forma muito grande de vocês vencerem essa batalha. Enquanto muitas crianças são desobedientes, mal criadas, vocês são abençoados porque obedecem a Deus e aos pais. Amém? E continuem nos ajudando, que essa lição seja bênção para a vida de vocês e para toda a sua família. Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Estamos aqui mais um domingo, agora na lição de número 13, a nossa última lição desse trimestre da revista Saber Mais, Heróis do Antigo Testamento. Aprendemos muitas coisas com esses heróis, 13 lições preciosas que nós passamos, 13 lições preciosas que nós aprendemos muito. E hoje, nessa última lição, não vai ser diferente. A nossa lição tem por título Um Casal Heróico. E o nosso texto do dia nós vamos encontrar lá no livro dos Salmos, número 16, no versículo 1, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu tenho segurança. Começando a nossa lição, a Bíblia conta a história de um casal que foi muito corajoso, de um casal que arriscou a sua vida para salvar um menino que mais para frente se tornaria um rei. E nós vamos ver que existia um rei que chamava Acasias. E quando esse rei morreu, a mãe dele, que se chamava Atalia, ela era filha do rei Acabe, da Jezabel, pessoas más. E Atalia era uma mulher muito má. E ela, vendo que o seu filho morreu, com uma vontade muito grande de reinar e com muita maldade no seu coração, Atalia decidiu matar todos que fossem da família real. E esse casal, ela chamava Jeoseba e ele chamava Joiada. Ele era sumo sacerdote e ela, Jeoseba, era parente de Acasias, era meia-irmã de Acasias. Quando ela soube que Atalia mandou matar todo mundo, ela então pegou a única criança que tinha naquele lugar, que era Joás. E ela levou Joás e eles esconderam Joás no templo. A Atalia, ela adorava Baal, então ela jamais entraria no templo. E eles então pegaram o menino, correndo o risco de morrer, porque se a Atalia descobrisse que eles tinham pegado o menino e tinham escondido, ia ser muito ruim, eles iam morrer. Mas eles não tiveram medo. E a Bíblia nos conta que durante 6 anos eles esconderam o menino, até que chegou o dia que o Joiada chamou todo o povo ali de dentro do templo, todo o povo que servia a Deus ali dentro do templo e também os guardas que cuidavam do templo, e então contou esse segredo para eles e disse para eles que eles deveriam então, eles precisavam na verdade fazer com que Joás se tornasse rei. Durante o reinado de Atalia,
todo mundo era muito oprimido, mas ninguém ousava fazer nada, porque ela era muito má. Então aqueles homens concordaram com ele, com o sumo sacerdote, e fizeram todo um plano, com todo cuidado, para que nada acontecesse com o menino. E chegou o dia então que Joás foi levado no meio do povo, ali dentro do templo, e Joás foi coroado como rei de Judá. Quando Atalia ouviu aquele monte de gente fazendo barulho, louvando a Deus, feliz porque Joás tinha se tornado um rei, ela foi lá no templo para ver o que estava acontecendo. E ela ficou tão brava, mas tão brava, que ela rasgou as suas vestes, mas Joiada, que não queria que nada de mal acontecesse com ela ali dentro do templo. Então ele combinou com os soldados para levar a Atalia para fora do templo e que ninguém impedisse eles que a Atalia morresse, que a Atalia vivesse. E isso aconteceu. Então eles tiraram a Atalia do templo e assim a Atalia morreu. E o que nós aprendemos com essa história tão diferente? Uma história de 2 heróis tão corajosos. Nós aprendemos que quando nós vemos as coisas ou temos grandes dificuldades, nós podemos trazer para o templo, nós podemos apresentar ao Senhor e nós temos diante de Deus todo o poder para mudar uma situação, para mudar uma vida, para mudar um reino, para mudar uma cidade. Quando estamos dentro do templo, estamos guardados. Quando estamos dentro do templo, somos movidos por Deus para fazer tudo no tempo certo, na hora certa e do jeito certo. E em tudo Deus nos faz caminhar. Em tudo Deus nos dá direção, assim como deu para o sumo sacerdote e para sua esposa. E Joás reinou durante muitos anos, e Joás foi um homem que serviu a Deus, porque ele foi instruído por um sumo sacerdote. Amém? Nós encerramos o nosso trimestre aqui e aguardamos vocês no próximo trimestre, em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor para todos vocês, meus irmãos, adolescentes, jovens. Nesse domingo de hoje vamos estar encerrando nosso trimestre, nosso segundo trimestre do ano 2021. E vamos aprender a lição de número 13, que tem por título Amando o Próximo. O objetivo dessa lição vai ser compreender o que significa o amor ao próximo como assim mesmo, né? A mensagem valiosa ela está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14, e está escrito: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A verdade aplicada vai falar que amar ao próximo não é uma opção, mas um mandamento de Deus para o cristão. Quando a gente fala, a palavra de Deus fala, tem que amar ao próximo como a você mesmo, nós precisamos entender primeiro como eu posso me amar a mim mesmo, para depois poder amar a meu próximo. E é isso que vai ensinar nossa lição de número 13. No tópico 1, nós vamos ver sobre amando a si mesmo. O amor está muito relacionado ao respeito. Então, quando você ama, você respeita. Quando você se ama, você se respeita. E o que significaria eu amar a mim mesmo? Quando eu demonstro que eu estou me amando a mim mesmo, é quando eu não aceito nada que seja prejudicial, nada que seja mal para a minha vida, seja em qualquer área de nossa vida. Então, a gente não aceita tudo que esteja fora das escrituras, tudo que esteja fora da palavra de Deus. E o ser humano, ele é um ser que está formado por 3 partes, tricotomia: alma, espírito e corpo. Ou espírito, alma e corpo, para colocar na prioridade, né? A prioridade é o espírito,
depois a alma, depois o corpo. Então, como que me vou amar a mim mesmo? Vamos separar essas três partes. Quando nós falamos que eu tenho que amar meu espírito, você tem que respeitar o seu espírito, tendo comunhão com Deus, né? Porque algo espiritual tem que ser alimentado com um ser espiritual. E esse ser espiritual é Deus, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Então, eu me respeito e eu amo meu espírito quando eu tenho essa comunhão com o Pai, quando eu tenho esse relacionamento com o Pai. Agora, a alma. Quando que eu respeito e amo minha alma? Quando eu trato as minhas emoções. Sim, quando eu cuido das minhas emoções, quando eu cuido do meu temperamento, das minhas atitudes, do meu caráter e me enchendo das coisas boas, enchendo minha mente da palavra de Deus. É a maneira que eu consigo amar e respeitar as minhas emoções. E por fim, está o respeito ao corpo. Nós amamos o corpo quando nós cuidamos da nossa saúde e quando nós fugimos das imoralidades sexuais, que possa vir para destruir nosso corpo, que possa vir para destruir a nossa vida, a nossa saúde mental, nossa saúde física, nossa saúde emocional, né? Então, essa é a maneira que eu demonstro que eu me amo a mim mesmo, certo? E a partir daí que eu entendi como me amar, como me respeitar, estou pronta para amar meu próximo. E do próximo, mais próximo que a gente tem é nossos pais. Então, no tópico 2, nós vamos aprender sobre amar os pais. A palavra de Deus já fala, né? Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer ser abençoado na terra, ter uma vida longa, você precisa respeitar a seus pais. É a maneira que você demonstra o pai que ama, né? Você não demonstra o pai que ama falando, eu te amo, ai, mãe, eu gosto de você, ai, você é o melhor pai do mundo. Não só nessas palavras, mas a melhor maneira de você, filho ou filha, respeitar a seus pais, de amar a seus pais é respeitando, porque seu pai não quer seu mal. Sua mãe não quer que você se dê mal, não quer que você se arrebente na vida. Eles estão torcendo para você ser prosperado, para você ser abençoado, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, tem que entender isso. Teu pai e tua mãe não são teus inimigos, tudo o contrário. Eles estão aí para te orientar, para te guiar, para poder te dar o melhor da parte de Deus para que você tenha nessa vida. E por último, no tópico 3, vai nos ensinar sobre amando os líderes, né? As pessoas de fora. Nós somos um ser social, nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter relacionamento, ter convivência. E nós estamos sujeitos à autoridade de outras pessoas. E Deus nos ensina também na sua palavra. Ore pelas autoridades, respeite as autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Então, outra maneira que eu demonstro que eu amo o meu próximo é respeitando as autoridades, né? E a demonstração e o respeito a nossos líderes é um sinal de que a gente é humilde. Então, uma coisa vai puxando a outra. Quando nós somos humildes, nós amamos. Então, essa é a nossa lição de número 13, para encerrar com chave de ouro. Nós precisamos nos amar a nós mesmos para depois amar o próximo, porque é aí que se resume o mandamento. E sobre todas as coisas, amar a Deus, né? Que o Senhor venha derramar um banho de amor em nós, que o Senhor venha nos encher de amor em nós, para nós amar a nós mesmos e nós amar o próximo, porque quando a gente ama, nós temos saúde emocional. Quando a gente ama, nós temos saúde mental, nós temos saúde em toda a nossa vida. Deus abençoe e a gente se encontra no próximo trimestre, no próximo domingo. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a nossa lição de número 13, né? A nossa última lição. Está encerrando com chave de ouro a nossa série de estudos, né? A gente estudou essa nossa revista que falava sobre vidas e propósitos e nada melhor do que alguém para a gente encerrar essa lição, né? A gente estudou vários personagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e a gente vai estar estudando hoje, né, sobre Jesus, né, o modelo perfeito. Então a nossa lição ela vai falar sobre como, né, Jesus ele é o modelo para a gente seguir em todas as nossas circunstâncias da nossa vida, né? Então algo muito interessante que a gente pode perceber nessa lição logo de início
é que Jesus ele dá tanto exemplos práticos, né, quanto também em relação àquilo que a gente não consegue, de certa forma, materializar, né, em questão de relacionamentos, em questão de sentimentos e emoções. O nosso versículo-chave, ele fala assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que havia se perdido. Mateus 18:11. Tem algo muito interessante na nossa introdução, porque é algo que às vezes a gente acaba se equivocando, né, de certa forma, no nosso pensamento humano, né, como que a gente às vezes associa a passagem de Jesus aqui na Terra como algo muito superficial, né? A gente às vezes não se aprofunda nessa questão. E essa introdução tem algo muito legal, porque ela diz assim: em toda a Bíblia percebemos a revelação do propósito da vinda de Jesus ao mundo. É algo muito legal que eu vi nessa revista, é que ela trata, né, Jesus como algo muito muito mais do que um personagem bíblico, mas como ele rege a história da Bíblia, né? Então, essa introdução, ela vai nos dizer que Jesus não é um plano B, né? Então, às vezes a gente trata como se os antigos líderes, os antigos profetas, né, tentaram executar algum propósito, né, de Deus e não deu certo e teve que ser Jesus, né, vir à Terra. Mas, na verdade, esse plano, né, Deus não é pego de surpresa em nada. Então a queda, né, no Éden, né, Deus já tinha um plano. Ele não foi pego de surpresa por isso. Então Jesus ele vem se revelando, né, nas Sagradas Escrituras desde o Antigo Testamento. Então a revista vai deixar muito claro isso, né, de que Jesus ele veio no tempo, né, pré-determinado por Deus, né? Deus já havia de certa forma destinado, né, essa passagem de Jesus como homem aqui na Terra, para que ele pudesse nos ensinar, né, sobre essa questão da nossa salvação, sobre a questão de como proceder, né, de certa forma, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O tópico número 1, ele vai falar sobre Jesus, o exemplo perfeito. Quando Jesus, ele, de certa forma, se revela à humanidade, né, em forma de homem, mesmo sendo Deus, ele se mostra alguém muito doador, né? Então, de certa forma, ele não esteve, de certa forma, ileso, né, das questões humanas, né? Então, Jesus ele sentiu tudo que um ser humano sente, né? Então, ele nos deixa uma prova de que a gente tem um exemplo a ser seguido, né? De como a gente deve tratar as nossas dificuldades, nossos problemas. E é muito legal porque a revista trata sobre isso, né? Como que Jesus ele foi perseguido, né? Até acho legal porque nesse tópico fala sobre antes de que Jesus nascesse, né? Ele já nasceu de certa forma num período muito complicado da história, em que de certa forma os pais tiveram que fugir para que ele não fosse morto, né? Logo no seu nascimento. Então a vida de Jesus não foi nada fácil, né? Então o tópico número 1 ele vai falar sobre isso, né? Sobre como Jesus ele não deixou, né, de se colocar, né, no lugar do ser humano em muitas ocasiões, para que ele de fato pudesse, né, nos deixar lições reais, né, lições de como a gente pode, né, a gente não está ileso de passar por dificuldades e problemas na vida. O tópico número 2 ele vai falar sobre o servo obediente. Então, como a gente está tratando Jesus como um grande exemplo, vem nos mostrar que mesmo Jesus sendo Deus, né, ele se revelou a alguém, né, submisso à vontade do Pai. Então é muito interessante porque a Bíblia vai nos mostrar, né, no decorrer dos evangelhos, que Jesus em momento nenhum ele deixou de responder ao Pai, né? Então ele tendo pleno conhecimento dos planos, dos projetos de Deus, ele ainda se submetia, né, à vontade de Deus. Então uma coisa que deixava muito clara nisso é os períodos que Jesus se retirava, né, para orar, para jejuar, mesmo ele sabendo de tudo, né? Ele é soberano, ele não é pego de surpresa em momento nenhum na história. Ele se retirava em momentos de oração, mostrando que ele de fato, né, queria e nos deixou um grande exemplo de como sermos servos obedientes. O tópico número 3 vai falar o mestre da generosidade. Algo muito legal nisso tudo é porque Jesus ele nos deixa exemplos muito práticos, né? Em que sentido? Jesus realmente ele colocava a mão nos problemas, né? Ele não deixou um livro para a gente
com normas, com regras, com condutas, né, em que a gente não pudesse, de certa forma, executá-las, mas ele deixou, né, os ensinamentos e ele provou que isso era capaz da gente praticar no nosso dia a dia. Então, o mestre da generosidade, esse tópico vai falar sobre essa questão de como que Jesus nos deixou, né, de certa forma, uma preciosidade, né, uma forma de mostrá-lo ao mundo através das nossas ações, né? Então, algo muito interessante que Jesus vem nos dizer nessa lição é que ele, né, ele se assentava, de certa forma, com os pecadores, né, com as pessoas que eram deixadas de lado, né, mediante a cultura judaica, deixadas de lado, né, tratadas como pecadores, pessoas que não eram dignas de salvação. E Jesus vem e quebra totalmente esse paradigma, né? Ele se posiciona e ele se coloca a favor dessas pessoas. A nossa conclusão vai nos dizer que a gente aprende com Jesus a como trilhar os nossos caminhos na fé. Por quê? Porque ele vem nos dar exemplo de coisas que são possíveis de certa forma, né? Ele não deixa uma tarefa que foi destinada e de certa forma é possível somente para ele, né? Mas ele, assumindo a forma de humano, ele nos deixa, né, essa grande oportunidade de sermos cristãos, né? O que é cristãos, né? Na sua definição, é como se a gente fosse mini Cristos, né? Mini Jesus, para que a gente pudesse dar continuidade no seu trabalho aqui na Terra. É isso aí, bons estudos e até a próxima. Paz do Senhor, irmãos. Estamos finalizando mais um trimestre do tema da revista Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida. Nossa lição 13 vai tratar do tema Aprendendo com os Heróis da Fé. O nosso texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o autor da nossa revista, ele usa alguns personagens bíblicos que deram um exemplo de fé muito grande e com isso eles conseguiram vencer, né, as batalhas da vida. Então, o tema 1, o item 1 da lição, trata sobre homens de fé. E na Bíblia nós temos vários relatos, né? Inclusive a carta de Hebreus 11, ela fala de vários nomes, mas o autor escolheu 3 nomes específicos aqui para a gente usar o exemplo deles como de fé para a nossa vida diária. Então, trata de Enoque, Noé e Abraão. Cada um deles, de alguma forma, né, demonstrou a sua fé em Deus. Enoque, ele vem como exemplo de um homem que andou com Deus, um homem que teve uma intimidade tão grande com Deus que Deus levou, né, junto com ele, porque ele andava com Deus. Então, a fé de Enoque, ela mostra que é possível você ter essa intimidade com Deus a ponto de você, né, estar totalmente ligado a ele, a ponto de, no caso aqui, ele ir morar com Deus. Sobre Noé, a fé de Noé, ela mostra uma fé obediente, que mesmo em meio a uma geração corrompida, ele obedeceu, ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. E isso, né, foi imputado a ele como justiça, porque mesmo no meio de um monte de gente injusta, Deus mostrou a justiça e com isso ele conseguiu se salvar e salvar a sua família. O outro exemplo do item 1 de um homem de fé é Abraão, né, que recebeu o título de amigo de Deus, tamanha sua obediência. Abraão, ele não se importou, né? Ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu, saiu da sua terra, da sua parentela e ele seguiu a voz de Deus e o chamado. E a partir disso, né, ele é considerado o pai de uma multidão de nações. São exemplos de fé, de homens de fé que, em meio a todos os problemas, né? Abraão com problema com o seu sobrinho, depois com problema de várias partes que ele passa,
Noé a mesma coisa, mas eles mantiveram firme a sua fé. O item 2 da lição, ele já trata de um exemplo de mulheres de fé, porque nós temos muitos exemplos na Bíblia também de mulheres que demonstraram a sua fé em Deus, mesmo em meio também a adversidades. A própria Sara, esposa de Abraão, a Sara vem como um exemplo de mulher que teve uma fé em Deus e seguiu o seu marido, né? O marido dela falou que ia para uma terra que Deus ia mostrar, e ela, como mulher, podia ter arrumado um monte de problemas, né? Podia ter batido o pé e não querer ir e dissuadi-lo dessa obediência, mas ela não fez isso. Ela demonstrou essa fé em Deus o tempo todo. E com isso ela foi tão importante na missão que Abraão teve. Outro exemplo de mulher de fé que o autor traz é Joquebede, a mãe de Moisés, né? Ela correu o risco dos soldados do faraó matarem o seu filho ou até a própria família, mas mesmo assim, numa atitude de fé, a Joquebede, né, e os pais o seu marido, eles esconderam o seu filho por um tempo até o momento de colocarem ele dentro do cesto para que ele pudesse ser salvo, porque tinha plano de Deus ali. Então, a fé de Joquebede, ela mostra uma fé que confia na providência divina, confia que Deus é poderoso, né, para fazer um milagre e dessa forma também. Dos 3 exemplos de mulheres, aliás, aqui, elas mostram que a fé delas foi importante na salvação da família. Joquebede não só salvou a sua família, como de certa forma indiretamente na salvação do povo de Israel que depois sai do Egito através de Moisés. O último exemplo de mulher de fé que o autor dá é a Raabe, né, que era uma prostituta, mas que entendeu de ouvir falar do Deus, né, de Moisés, do Deus dos hebreus, ela passou a confiar nesse Deus. E dessa forma, ela conseguiu salvar também a sua família da destruição. E mais ainda, ela entrou na genealogia de Jesus. Então, a fé que a Raabe mostra, que a Raabe demonstrou, é uma fé que salva, né? É uma fé que, através dela, foi possível a salvação de sua família. E para finalizar, a lição trata quais são as características desses heróis, porque eles se destacaram como heróis, o que a fé que eles demonstraram em Deus teve, sim, de tão importante que eles conseguiram esses feitos, né? Eles conseguiram atravessar as adversidades e os perigos, porque todos eles passaram por perigo ao depositar toda a sua fé em Cristo. Primeiro, eles se mostraram ter um firme fundamento. Né? Eles foram firmes naquilo que eles acreditavam, eles tiveram confiança em Deus, obediência, e eles perseveraram, eles não deixaram se abater diante das dificuldades. Outra coisa importantíssima que a lição inclusive destaca nos objetivos é que eles agradaram a Deus, eles escolheram através da sua fé agradar a Deus tendo intimidade, andando com Deus, eles desejavam essa comunhão. Eles não se importavam em não ter a aprovação do mundo. Né? Enquanto o mundo estava lá festejando, Noé estava construindo a arca. Enquanto o povo na cidade de Jericó estava lá vivendo a sua vida, a Raabe, depositando essa fé em Deus, querendo Deus, ela escondeu os espias. Né? Então, eles demonstraram que desejavam estar com Deus. E por último, a questão da perseverança. Eles não perseveraram até um certo ponto, eles perseveraram até o fim. E por isso eles tiveram vitória. A Bíblia fala que eles tiraram a sua força da fraqueza, porque nós sozinhos não somos fracos, mas em Deus, né, a nossa fraqueza se torna em força. Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então eles foram humildes, reconheceram, né, que eles precisavam de Deus, tiveram fé e assim eles foram vitoriosos.
Irmãos, que essa revista, essa lição, esse trimestre, nós tenhamos aprendido, né, e colocar em prática que, embora nós temos problemas, dificuldades, fraquezas, se nós depositarmos a nossa fé em Deus e permanecermos firmes, perseverarmos, nós vamos ser vitoriosos, como todos esses exemplos que nós estudamos nesse trimestre todo. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.